Bom dia. Boa tarde. Boa noite a todos. Hoje é dia 25 de julho de 2022, segunda-feira, dia bastante quente, e chuvas à noite. Lá fora está com 25 graus, e a umidade do ar está com 90%. Agora são 4 horas e 41 minutos. A alvorada de hoje foi às 4 horas e 41 minutos, e o crepúsculo será às 18 horas e 51 minutos. O dia durará 14 horas e 10 minutos. Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal do Japinha no Japão. Eu vim do Brasil há mais de 30 anos, trabalho numa fábrica de tratores agrícolas, moro em casa própria com a minha família, a senhora Japinha e meus 2 filhos. Comecei este canal em maio de 2021, e registro cenas do cotidiano nosso. Às vezes faço narração contando sobre algo interessante que aconteceu no meu trabalho, ou falo de algumas curiosidades deste país. No início comecei filmando paisagens de arrozais, e cenas de viagens que eu fazia. Eu não tinha ideia de como montar um canal diferenciado dos outros, e na falta de ideias resolvi filmar vídeos do caminho do meu trabalho. E para minha surpresa, conseguia filmar muitos flagrantes da natureza, como um falcão que me acompanhou voando ao lado do carro, dias de chuvas, neves, fazão cruzando a avenida, alvorada e pôr do sol lindíssimo, neblinas de todo tipo. Então batizei o vídeo de rotina, mas na realidade não tem nada de rotina nos vídeos, cada dia é uma novidade. O vídeo é atualizado diariamente em tempo real, de segunda a sábado às 19 horas, gravo de dia no Japão, e no mesmo dia à noite eu mostro no Brasil, com uma pequena ajudazinha do fuso horário. É bastante trabalhoso montar os vídeos diários, então me ajudem se inscrevendo no canal, e se for inscrito, me dá aquele like. O canal é gratuito e sem compromisso. A frase do dia: se você pensar que será derrotado, estará derrotado. Se você achar que vencerá, você com certeza será um vencedor. Mesmo que estiver derrotado, não aceite a derrota, com certeza você conseguirá ser um vencedor. Frase de Toyotomi Hideyoshi, o primeiro shogun do Japão que dominou todo o país. O primeiro bebê de proveta do mundo está completando hoje 37 anos e ela fala sobre a sua vida. Em 1978, Louise Brown se tornou o primeiro bebê de fertilização in vitro do mundo. No Brasil é mais conhecido como bebê de proveta. Louise Brown completa 37 anos este ano. Ela vai nos contar como foi sua vida, como o primeiro bebê de proveta do mundo. Parece que meus pais não imaginaram que meu nascimento fosse causar tanta repercussão no mundo. Sendo a primeira pessoa no mundo a nascer por fertilização in vitro, fui chamado de o bebê de proveta por políticos, líderes religiosos, médicos e cientistas que discutiram os prós e contras do meu nascimento. Mas para meus pais significava apenas uma coisa simples: finalmente ser abençoadas por uma filha. Enquanto cartas de assédio eram enviadas à minha família, recebi também centenas de cartas de casais que não foram abençoados com filhos, dizendo que encontraram uma esperança a partir do meu nascimento. Só porque nasci por fertilização in vitro, as pessoas diziam que posso ter algo errado. Depois que descobriram que eu não tinha nada, começaram a dizer que eu tinha poderes paranormais, como um super-herói. Não satisfeito com isso, diziam que eu era uma pessoa sem alma. Quando eu nasci na realidade, as pessoas começaram a sentirem medo. Por exemplo, casais homossexuais poderiam ter filhos, ou que poderiam manipular para nascer bebês com o sexo da escolha do casal, e comércio de barriga de aluguel. Sim, a barriga de aluguel realmente existe, mas na época era considerado um pecado perante Deus. Mas hoje, já são mais de 5 milhões de crianças em todo o mundo que nasceram usando a tecnologia de fertilização in vitro. Os pioneiros da fertilização in vitro, Patrick Septoe e Robert Edwards, adicionaram o nome Joy no meu nome do meio, que significa alegria. Ainda sinto grande emoção quando conheço pessoas que tiveram filhos pela fertilização in vitro. Comparado com o passado, agora há mais compreensão de ter filhos. Não é mais incomum congelar óvulos ou armazenar o sêmen, e existem maneiras de mães dar à luz mesmo com doenças com risco de vida. Nos últimos anos, fiquei impressionada ao saber que existem vários meios de curar a infertilidade masculina, que na época era impossível de acontecer.
Embora a fertilização in vitro e a inseminação artificial tenham se tornado um processo comum, ainda existem questões de dilemas morais. No entanto, o debate mudou nos últimos anos. As atitudes das pessoas mudaram incrivelmente, e as leis também. Na época quando eu nasci, era impossível casais do mesmo sexo se casassem e ter filhos. Mas agora o casamento entre pessoas do mesmo sexo é legal em muitos países, incluindo o Reino Unido. Fertilização in vitro, doação de esperma. Mães de aluguel permitiram o casal homossexual ter filhos e construir famílias. Acho maravilhoso que as crianças cresçam em uma família amorosa. A fertilização in vitro também ajuda as mulheres que decidem ter filhos após a meia-idade. Eu pessoalmente sinto que isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Estou preocupada com a gestação aos 50 anos, é bastante arriscado para a mãe. Não nego que qualquer mulher possa querer ter um filho em qualquer idade, mas acho importante que uma criança precisa da presença da mãe. Perdi minha mãe aos 30 anos. Eu ficava triste todos os dias por não poder estar perto dela. Foi quando percebi a importância de ter um filho enquanto é jovem, mas a minha mãe não tinha esta opção. Meus pais me mostraram um filme quando nasci de cesariana, quando eu estava com 4 anos. Foi bom os meus pais terem explicado como eu nasci, ainda jovem, ou até descobrir por outras pessoas que o meu nascimento foi bem diferente de outras crianças. Graças a esta informação dos meus pais, compreendia o assédio da mídia, e não sofri muito. Agora que meus pais morreram, percebi o quanto o meu nascimento foi importante para este mundo. Há muitos livros escritos sobre o meu nascimento, mas acho que eu sou responsável por contar a minha história. Afinal, só eu sei o que é ser o primeiro bebê de proveta do mundo. Meus pais achavam que eu teria uma vida pacata. Sim, eu tenho um emprego normal na minha cidade natal de Bristol, e moro com meus 2 filhos que eu amo bastante. A propósito, não precisei de fertilização in vitro porque fiquei grávida naturalmente. As pessoas nascidas em fertilização in vitro são, obviamente, iguais a todas as outras crianças. Alguns são bons, alguns são ruins, alguns são sábios e outros não. A primeira palavra que o médico que me examinou logo depois que nasci foi: nasceu um bebê normal e perfeito. E cresci, tornei-me uma mulher comum. Somos seres humanos comuns. A única diferença é que eu precisei de uma pequena ajudazinha da tecnologia científica para poder vir ao mundo. Obrigado, Francisca, por interpretar a Sra. Brown. Agora uma musiquinha. Está uma linda alvorada.
Amanhã vou fazer a minha tomografia, e é dia do exame médico da senhora Japinha. Até amanhã a todos!